Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos conversar um pouquinho sobre o gol do Atlético, porque eu acho que esse assunto ele entra ainda mais à tona, porque você tem uma comparação natural. Você tem uma comparação natural do Mikael com o Pedro Morisco, goleiro do Coritiba, e você tem uma comparação em relação a uma defesa que, cara, é a melhor defesa da competição e não é à toa. E também é uma das melhores defesas da competição graças ao Pedro Morisco. Eu tô tentando achar uma estatística aqui que eu tinha separado pra gente falar sobre goleiros que fazem mais defesas no campeonato. Porque se você pegar aqui, o Pedro Morisco ele tem uma média incrível de 0,2 gols sofridos por jogo no campeonato. É uma média realmente muito relevante. Jogos sem sofrer gols, o Pedro Morisco só perde pro Ayrton do Novo Horizontino e Tadeu do Goiás 5 jogos sem sofrer gols. Mas eu quero ver de defesas por jogo. O Pedro Morisco vem entregando 5 defesas por jogo. E o Mikael vem entregando 2,3. O Mikael é o 20º goleiro da Série B com mais defesas por jogo. O Pedro Morisco é o terceiro. Então, assim, eu fico pensando, hoje poucos pontos separam o Atlético e o Coritiba da tabela. Hoje poucos pontos botam o Coritiba à frente do Atlético. Quanto desses pontos não tem a ver com a situação do gol? Ah, Thiago, mas a defesa do Coritiba é mais estruturada, concordo. Mas a gente tá falando de um goleiro que faz mais defesas. Ou seja, a bola vem chegando pro Morisco e a bola vem chegando pro Mikael. O Morisco vem defendendo mais do que o Mikael. E o Mikael, ele não pega uma missão fácil no Atlético. Ele tem que assumir um ano de rebaixamento, ele tem que assumir num ano de Série B. E a gente viu o exemplo do Léo Link, muito claro. Não é todo mundo que vai ser o Bento. E uma coisa é pegar o time numa fase boa, campeão. O Bento assumiu o gol do Atlético no início de 22, com o Atlético vice da Copa do Brasil e campeão da Copa Sul-Americana. Um cenário completamente diferente do Mikael. Cenário completamente distinto do Mikael, completamente. Então não vou falar que a gente não pode cobrar o Mikael. Eu vou ser bem sincero com vocês. O Mikael é um goleiro de boas defesas, mas é um goleiro que me passa muita insegurança também. O Mikael é um goleiro de boas defesas, mas me passa, em muitos momentos, uma instabilidade que eu não gostaria eu não gostaria de sentir com o nosso goleiro, não. Mas não tem como também falar que ele é um goleiro ruim. Mas será que o momento é do Mikael? Cada vez mais eu vejo o torcedor do Atlético pedindo a utilização do Santos. O que é super normal. A gente tá falando de um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Clube Atlético Paranaense, mas vencedor com certeza. Um jogador que foi fundamental em conquistas de título. Você acha que a Copa do Brasil do Santos de 2019 não aparece na memória do torcedor? Só que é grande ponto. O Mikael passa em segurança, o Mikael saindo do gol, ele não é bom nesse sentido. Mas o Santos assumiria e entregaria o que a gente precisa? Porque pela experiência, pô, beleza, o cara vai assumir um clássico, já viveu muita coisa, tem como, pô, tirar isso de letra. Mas eu tô falando de nível técnico mesmo. Um Santos que, beleza, em 2022 titular do Flamengo, mas desde então, com pouquíssima sequência. E não é à toa. Se o cara estivesse desempenhando num nível maior, teria sido titular do Fortaleza, continuaria como titular do Flamengo. Então existe um receio em relação ao Santos também. Que teve momentos ótimos, é verdade, decisivos de título, mas também teve momentos de muita oscilação, inclusive em temporadas que o Atlético foi muito bem. Se você pegar o início de 2021 do Santos, você vai ver a quantidade de cenários ali que o Santos poderia ter do melhor e acabou falhando. Você vai ver a quantidade de contextos que o Santos poderia ter do melhor e acabou falhando. Então também existe uma cautela na utilização do Santos. A gente vai para um clássico que qualquer detalhe vai ser decisivo. E hoje,
essa questão da defesa e essa questão do gol tá apontando pros caras. Ah, Thiago, mas o Atlético melhorando. A tendência não é que o Mikael melhore? É. Mas eu acho que hoje o Atlético ele precisa ser muito melhor defensivamente para evitar que a bola chegue no Mikael do que o Coritiba no Morisco. Se a bola chega no Morisco hoje, a chance de acontecer uma defesa estatisticamente é maior. Ah, mas Thiago, por que você está fazendo essa comparação? Porque eu acredito que o Mikael ele tem potencial de ser um goleiro do nível do Morisco, porque hoje existe essa discrepância, e até melhor. Então, assim, o paralelo que eu faço é um paralelo pensando no teto alto que a gente sempre acreditou que o Mikael teve. Não é à toa que é um goleiro de seleção brasileira, não é à toa que até hoje clubes europeus batem na porta do Atlético. Se o Atlético quiser vender o Mikael hoje, o Atlético tem interessados na compra do Mikael. Só que é um cara que assumiu uma responsabilidade de ser titular do Atlético. Então a cobrança em cima desse cara naturalmente vai ser alta. Então a cobrança em cima desse cara naturalmente não vai ser de aceitar o mais ou menos. E desculpa, gente. Assim, a defesa do Atlético pode ser uma merda. Mas a gente tá falando do 20º goleiro com mais defesas na Série B. Ou seja, tem outros 19 goleiros na frente do Mikael. Ele precisa nos entregar uma estabilidade maior no gol. E a intenção é zero queimar o Mikael. Mas é um processo de melhora que a gente precisa que o João crie, a gente precisa que o João gere jogo, que o Juliano gere jogo, que o Luiz Fernando finalize, que todo mundo faça a sua parte ali, inclusive o Mikael. Eu não queria estar fazendo esse vídeo em tom de comparação e tom de crítica. Mas é uma discrepância muito grande em relação ao que a gente imaginava o gol do Atlético. Que mais estabilizado, coletivamente, o Atlético também influencia no desempenho do Mikael. Que mais estabilizado coletivamente, o Atlético também influencia no desempenho de um jogador que eu acho que ele pode desequilibrar, mas não vem desequilibrando. Ser um goleiro, a gente sabe que não é fácil e talvez tenha um tempo de maturação maior do que a gente imagina. Talvez tenha um tempo de se estabilizar, de se bancar maior do que a gente imagina. Mas o Mikael, assim, o Atlético tá precisando do Mikael. A realidade é essa. O Atlético tá precisando desse goleiro. O Atlético tá precisando dessa segurança lá atrás. Algo que o Atlético teve muito nas últimas temporadas. Show, meu pessoal? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!